Grossa fica a 100 quilômetros de Curitiba. Sim. Tá? Aí o Fluminense pegou um voo já tarde da noite e tal. Tá. Perdeu um dia. Perdeu um dia de treinamento. Só vai ter um dia pra treinar, que é amanhã. O jogo do Fluminense é domingo contra a Chapecoense. Não é isso? Sim, verdade. O Fluminense não poderia pedir o adiamento do jogo? Poderia. Aí quem tem que aceitar é a diretoria do Coxa. Não, Do da Chapecoense. Da Calma, Chape. que é tudo verde. É da Chape. É. E acho que seria até mais tranquilo, né? Porque, com todo respeito a Chapecó, né? É maneiro ficar no Rio mais um dia também, né? Aqui no Rio de Janeiro. Antigamente ia né? fazer essa direto, né? Mas assim, o Fluminense tá Antigamente sendo nesse momento prejudicado. ia meter um Curitiba, Não, tem pior. Dia de treino, cara. Confia que tem pior. Aguarda essa, pra quando o Fluminense voltar de... É o final do governo agora, outra semana. Quando o Fluminense Já volta sei o que vem. quinta-feira da Bolívia e tem que ir pra Rio Grande do Sul jogar contra o Internacional. Você sabe que isso cabe muito. Vai pedir Você sabe adiamento? por que não tem mais o bye-bye, né? É difícil os times hoje emendarem viagens, acontece. É raro, mas acontece. Mas você sabe por que não tem mais, Os né? jogadores não gostam. No Pra caralho. Que dia é o jogo do Flu, hein? O jogador quinta? prefere Não, mas é- ir mas- de avião Jogo pro do Flu? Amazonas. É quinta, 7 da voltar noite. pro Rio, pra depois ir Pô, pra mas- Belém. mas é É porque eu tava vendo negócio de Mas é convidado. porque é tenso Aí eu vi mesmo. que... Eles gostam de... Estão no direito de querer dormir com a família, com o filho, É, com a eu esposa, acho o caralho. tenso. Dia 30 é E quinta-feira. principalmente Eu hoje, entendo. os times que têm dinheiro, no caso Flamengo, Palmeiras, fretam voo, E é fora de casa. é muito cômodo, assim, você... É melhor você perder 2 horas e 50, 3 horas num voo do que você ficar um dia mais 2 Mas fora você de acha que casa, ficaria entendeu? muito ruim se o jogo fosse adiado pra segunda-feira? Segunda noite, prime time, 8 horas da noite ali. Aquele jogo do Bem Amigos. Eu acho que complica. Vai complicar Não também a existe viagem, mais, né? agora é outro nome. Vai complicar a viagem pra Bolívia também, né? E tinha entrevista a Eu tô falando cabine assim, com o que o jogo do jogador. Flu é só quinta-feira. Não, eu acho o horário muito merda, o domingo 8h30. A gente falou disso Domingo aqui. 8h30 é o pior assim. horário que tem hoje. Domingo no 8h30. Aliás, eu vou narrar. parabéns pra ser... Não, você não vai narrar, não. É porque Flamengo e Galo é no mesmo horário. É também Eu vou 8h30. narrar qual jogo? Vai narrar Galo e Flamengo. Flamengo. Galo e Flamengo Não não. vai ter Corinthians. Não, não vai ter o Fluminense, Ah, né? não. Mas Ah, falando o do vou narrar Flamengo também é neste domingo horário. 8h30. É o horário, isso que eu tô falando. É horário gostoso, né, gente? É porque o Fluminense, a A CBF, night gostosa, a CBF marcou o jogo do Olha, Flu e do gostosa. Fla pro mesmo horário. Aí, pô, Chapecoense, Fluminense, Galo e Flamengo, não tem como, né? Dito isso, Na noite. 0x0, mais feito que bater em mãe. E se o jogo tivesse rolando até agora, quanto é que ia estar? 0x0. Qual é o pior jogo de 2026? Foi. Ah, O não sei. meu foi o pior que eu jogo que vi, eu né? assisti. Foi o Pior pior que jogo eu que eu vi, assisti. mas porque talvez tenha Parado, tido aí assim. algum que a gente não viu, mas foi, assim, um jogo. Cara, vamos lá, chance O Fluminense de gol. entrou numa espiral de má fase e tá difícil sair, filho. É porque teve a vitória contra o Santos, né? Na Vila Belmiro, Virada né? Que aí ainda. deu uma Deu uma aliviada, acalmada um ponto nisso. fora da curva ali. E aí domingo, assim, o Fluminense tem que jogar bem contra o Chapecoense. Porra. Vai ser um... Lanterna do campeonato. Vai ser um time ali sem Martinelli e sem Lúcio Costa, né? A gente não viu a situação do Martinelli Mas tem o ainda. Savarino voltando. Cara, ontem, assim, o gramado ontem prejudica muito, né? O Enzo tá apanhando aí por causa do gramado, mas o gramado realmente, assim, Mas é uma merda. impossibilita ter um bom jogo naquele lugar. Isso é óbvio. Legalmente, é a mesma discussão da RJ agora. Legalmente o Operário tem direito de jogar lá? Tem e faz certo, tá no direito de estar com o regulamento embaixo do braço. Mas falar que não prejudica o futebol é uma grande loucura, né? Não, e assim, a gente respeita muito, inclusive você deve concordar comigo, a questão do, acho muito foda o Operário querer exercer o mando de campo. Não vender. É foda, até não porque teve vender. oportunidade de Não, vender. assim, estádio é isso, maneiro. isso é maneiro pra disputa da Copa do Brasil. Estádio é maneiro, Fica feião pô. tu ver assim, Operário e Fluminense com mando vendido pra Brasília, que ia ser esse caso, tá ligado? Eu acho muito feio. Mas, a CBF tem que ver o estado do gramado do estádio das equipes que o jogam beabá, essa né? fase da Copa Até do porque é um Brasil, time de segunda divisão, pô. Ele tinha a obrigação de ter um estádio melhor. E assim, o Fio trouxe aqui o relato, quero que depois ele O fale. Vasco jogou lá o ano passado, não jogou? Vendo nas fotos, jogou ano passado também nessa fase da Copa do Brasil, o gol do Nuno lá, vitória por 1-0. O Operário é bicampeão paranaense Isso. e não Atual tem necessidade bicampeão. nenhuma de... Não, assim, o de não estádio em acreditar si é numa maneiro. O que a gente tá classificação, reclamando né? é do Pode acreditar gramado. numa Daqui a pouco pega um classificação. corte aí. Você tá falando que o estádio é uma merda. Não, Sim. o estádio é bom, o estádio é É legal. maneiro, tava lotado, a torcida lotado, comprou, muito foda. É. Só que assim, de longe, vendo pela televisão, vendo nos vídeos do Gabriel Amaral, dá pra ver que é um estádio completamente esburacado. Era um estilo de jogo muito específico. Gabriel Bosquilha recebia a bola, finalizava de fora da área. Ou escanteio e bola parada. O escanteio não é nem bola na área pra tentar cabecear. Ele tentava gol olímpico E prejudica, o tempo inclusive. inteiro. É verdade. E prejudica o futebol também deles. Tanto que eles finalizaram 6 vezes no E no foi jogo uma e no finalização gol. boa, né? É Foi do isso, assim. Bosquilha. Mas pra eles é interessante, nesse momento, conseguir jogar o jogo assim, abrir mão da partida de futebol. Então, ok. Mas o que deixa o torcedor... Não tem jogo. O que deixa o torcedor do Fluminense tenso é porque no Maracanã contra o Flamengo tinha bom gramado.
Contra o Laguaira tinha um bom gramado, contra o Independente Rivadavia tinha um bom gramado, contra o Laguaira o gramado era ruim, mas era um ruim ok, não era ruim igual Não era igual o de ontem. Dá pra jogar mais. Então, assim, E o jogo foi ruim também. isso preocupou que o Fluminense não tá jogando. Se o Fluminense estivesse voando como tava um mês atrás e tivesse jogo de ontem, eu acho que a gente tava aqui falando, caralho, o Fluminense não conseguiu jogar nada, o gramado não deixou. Então deixa o torcedor na dúvida. E o Fluminense jogar sem a Costa e sem Savarino também, fica um time muito estéril, pô. Sem os dois, bizarro. porque se tem um pelo menos, Você acha que o Fluminense jogar, ontem, né? a partida do... Você acha que era pro Savarino jogar ontem e de repente ser poupado contra a Chape? Não, acho que foi certo. É porque assim, um gramado é perigoso, Tá, né? O não, Savarino já. O Savarino Lesionado. saiu Ele com nem câmera viajou, do ele último nem jogo. Ele viajou. saiu com câmera do último jogo. Não, sim. Ele O não Bernal viajou pra também. seleção por problemas Sim. físicos, então assim, tem tudo isso aí. Só que, pô, ontem, é difícil falar isso por conta do estado do gramado, mas, cara, a partida do Kevin Serna ontem é um negócio de maluco, pô. Ele não consegue... Não é nessa partida. Assim, ele fez uma partida bom contra o Corinthians. Que ele Não, jogou a pra caralho. Cotopeira foi uma merda. E depois do Corinthians, sem sacanagem, são Uma 7 sequência jogos. surreal. Que assim, ele não consegue pisar na bola. É surreal, Ele mano. resolveu. É porque o Serna tinha, né? 2 jogos bons, aí um que ele tropeçava. Experiência Serna, né? Agora sim, ele tá. Serna Experience. São 7 jogos, assim, merda num nível absurdo. Não, absurdo. A ponto que, pô, quando entrou o Guilherme Arana, o Fluminense Que, aliás, conseguiu criar algumas jogadas... Dá pra por usar conta- isso mais vezes, o Arana Dá de pra ponta usar esquerda, né? reserva. Porque o Arana... Olha é um- aí. É uma solução que o Botafogo encontrou no passado com o Cuiabá. Cuiabá, o Vasco já fez isso com o Mita Rodrigues de dobra de lateral. Dobra de lateral que funciona pra cacete. Porque A o Semita é reserva- muito mais E ofensivo. o Guilherme Arana hoje é um lateral cada vez que não consegue se recompor tanto na defesa, né? Um cara que é bom ofensivamente, mas às vezes tem que escolher as brigas ali que ele vai comprar. Arana de ponta esquerda muito. O Arana né? entrou no segundo tempo. tem muito talento, assim, pô. não dá pra falar também que o Arana mudou o jogo do Fluminense, mas assim, saía alguma coisa do pé do Arana. Não, é Ele porque conseguia cruzamentos. Ele mexeu conseguia- bem, ele demorou a mexer, mas aí ele fez ali um 4-2-4 e defendendo com 4-4-2. Botou o Castilho Canóbio junto na com o John direita, Kennedy. o Arana na esquerda e 2 centroavantes com o Kennedy e Castilho. O time deu uma melhorada. Nada que assim, que eu levantei do sofá e achei que essa bola ia entrar. Mas realmente o time deu uma melhorada. cochilar, assim, Pra no mim momento faltou... do jogo? Não, mas meu filho dormiu, cara. Ah, é difícil isso acontecer hoje em dia. então. Ele não gosta de dormir e Quero tal. já dormir em jogo do Flamengo, né? E na televisão da sala não tem o aplicativo pra ver o jogo. Aí eu te vi no quarto. Aí ele viu deitado. Aí o jogo tava foda, ele veio deitado. Não, o jogo tá uma merda. Aí é O jogo loucura, tá uma né? merda, uma merda. Aí eu acho que faltou pro Zubeldia, e não acho que é prejudicar o time, acho que faltou coragem ali, de colocar o Riquelme no lugar do Canóbio. O Canóbio também tava muito mal. Ele morreu com 2 substituições, né? Exatamente. Botar o Riquelme no lugar do Canóbio e botar o Guga na reta final no lugar do Samuel Xavier, que também vem numa água o Samuel Xavier nessa temporada. Péssima Caralho, fase. Que é dá um bizarro, grade, né, no entendeu? futebol dele, né, E cara? assim, eu acho que faltou também uma estratégia específica pra partida de ontem. Entender que naquele gramado não daria pra jogar bola. Era mais jogo pro E Castilho assim, que o John era Kennedy. jogo no Castilho, bota a bola na área, fica cruzando de qualquer oportunidade chuveirinho. possível. Isso aí. Fica, o Bumba é meu boi. A bola sobrou ali, uma hora faz o gol. Porque, pô, o Fluminense só chutou no primeiro tempo 2 vezes por conta da inquietude do John Kennedy. Que ele pegava a bola e levava e chutava de fora da área. E Porque esse vídeo criação é uma mesmo, o Fluminense não bela conseguiu criar temporada. nada. É uma temporada Discrepante que, assim, da- não acho que é uma bela temporada. Pô, mas em relação ao Em ano passado... comparação ao que exatamente. estava, Mas principalmente, além dos gols, ele tem 8 gols na temporada, é um número bom, principalmente da temporada. Mas mais do que isso, é o fato de... O John Kennedy sempre foi conhecido, e muito torcedor tinha raiva do John Kennedy, pela falta de interesse dele na carreira. E esse ano, cara, o John Kennedy, ele tem... São 25 jogos de Fluminense na temporada, ele jogou 24, ele é o jogador que mais jogou. É assim, não é normal ver o jogador de linha jogar 24 de 25 jogos. E esse 25º, ele estava disponível no banco. Ele só não entrou. Então ele esteve disponível desde o começo. Aquele jogo do Carioca, que só Sim, tem sim, time sim. reserva, ele pediu pra jogar, ele voltou antes. Então isso mostra um John Eu acho Kennedy que ele é interessado. muito talentoso, entendeu? né, cara? O Diniz falava que o problema era o extracampo dele, que ele tentava conversar com o John Kennedy, mas Eu assim, eu adoro acho um jogador... Ele conseguiu. não vou falar que é um craque, mas vamos botar um aqui, atacante ele conseguiu- de bom pra ótimo, assim. Ele conseguiu nesse ano se consolidar. E também a parada que foi maneira ontem foi finalmente o nosso Milan jogar, né? estreia exato. do Só Milan. pra- 1 mês e meio. Quase 2 meses, É não? quase Acho que 1 mês e meio. Eu né? fiz a conta ali, acho que E ele é titular do Nacional. E assim, tem um porém, só pra dizer, foi aqui no Charla que o Mário conta a história do John Kennedy, aniversário dele? Não lembro. É aqui, que é bom pra cacete, que resume muito o John Kennedy, que hoje parece estar mais tranquilo, né? Tá casado, Deve ter sido tranquilo. aqui. Que ele fala que o Mário teve uma conversa de 1 hora com o John Kennedy, tipo, pô, John Kennedy, você tem que acalmar a sua vida, não sei o quê. Aí tocou o telefone de madrugada do Mário, festa na casa do John Kennedy, era o aniversário dele, né? Aí no outro dia ele falou, caralho, conversei 3 horas com você. Ele Foi falou, aqui, foi mas aqui. no meu aniversário tu quer que eu mude, pô? Tu quer que eu mude no dia do meu aniversário? Aí tu me fode, presidente. Logo do aniversário. Não tem condição também. Então isso é muito o John Kennedy. Agora, sobre o Midian, cara, assim, é essencial... Gostei do sotaque, hein? Gostou do Midian? É essencial ele jogar, porque, vamos lá, o Fluminense sonha com o Nino.
o Palmeiras vai atrás do Nino. Acho que mesmo contratando o Barbosa, vai Será atrás que do vai Nino. atrás do com Nino? Barbosa? O Palmeiras é conhecido como um café que ele gastou, cara. 20 milhões de reais é nada no futebol. né? Pelo amor gastou de Deus, 5 cara. milhões de euros. É igual pro Flamengo também. 20 milhões de reais é muito pouco pro Flamengo. Gente, Hoje. 4 milhões de euros. vai contratar Gente, pro dois Fluminense zagueiros no entendeu? ano? Pro Fluminense, pro Vasco, Quantos jogadores do Vasco contratou 4 milhões de euros esse ano? Do ano passado pra esse Contratou ano? 2. O Andrés Gomes, que fez a compra, e Só o 2 do ano Nestor. passado pra esse ano? Ah, e o Brenner também. Então, Brenner o Fluminense contratou São uns 3. 10 do ano passado pra esse ano, fácil esse valor. Então, assim, virou dinheiro de pinga, pô. Então, assim, isso preocupava, pelo menos me preocupa a situação, porque se ele não joga, faltam 10 jogos pra parada da Copa e pra abrir o mercado. Aí vamos supor que o Palmeiras faça uma oferta de 15 milhões, que é uma oferta alta pra um zagueiro, pro Nino. E o Fluminense faça uma oferta de 10, não consiga igualar. O torcedor perguntar, por que não esperou e contratou o Nino com os 5 milhões do Midian se nem usou ele, caralho? Faria Você não sentido. tá usando ele, não faz sentido nenhum. Então, assim, era uma dúvida. Não tem como a gente avaliar muito o jogo dele ontem. E com Freitas, desculpa, assim, com todo o respeito. Exato. Eu até fui contra, naquele determinado jogo contra o Atlético Paranaense, o que o torcedor tava fazendo com o Freitas. Mas era pra simbolizar, Mas né? eu deixei claro, falei, não concordo que o Freitas tem que ser titular, ou deva ser titular. Mas, caralho, o cara já errou 2 bolas, a torcida tava e ele errou de novo. Ou seja, mas, pô, mano, você contrata um cara. E aí ele machuca naquele jogo, né, a cabeça. Sim, sim. E ele fica o jogo do Vasco fora. Vai de E aí o toquinha. que o Zubeldia faz? Coloca o James improvisado na esquerda, sendo destro, e bota o Ignacio. E não usou o Midian. Então, assim, a galera tava cobrando muito isso. E ontem não deu pra cobrar. Teve pergunta sobre isso já? Por que o Midian não joga? O foda é que ele falava que é adaptação. Ontem ele usou um argumento muito bom, tá? Porque o Midian jogou na coletiva. Ele falou que um bom motivo pro Midian jogar é que no Campeonato Uruguai metade dos gramados são assim. Não, realmente. Esse é um ponto, Quando a gente vê na Libertadores, na Sul-Americana, a gente percebe que existem gramados parecidos. Isso a gente vê os melhores times. Porque tem os piores times do Campeonato Uruguai que você não vê na Sul-Americana e nem na Libertadores. Montevideo Wanderers, E aí essa foi um dos galera aí. argumentos ali dele. Pô, mas também segurou o cara só pra esse jogo, é foda. Não, Um mês imagina, e meio, Eu botei porque o gramado é ruim. Não é porque eu acho que tu é bom, eu acho que você... Não, eu acho que você é bom, ele já falou mas, que pediu olha, ele, que ia ter esse momento, que tava tendo adaptação, tudo isso. Mas que merda. Agora, Uma mas merda. ele dá esse exemplo. Que ó. justificativa merda. gostosa, assim. Agora- O gramado é ruim, eu botei você em Ontem campo. não deu pra ver muito dele, porque assim, o nível do Operário é muito fraco. E nem mas- domingo, né? O Caio Mas ele- Dantas no Fernando. ele me Isso que eu ia pareceu... perguntar. se ele é Isso que eu titular ia perguntar. Maracanã. O Fluminense corre risco de perder essa classificação às oitavas da Copa do Brasil? Na teoria, corre, né? teoria, não, mas quanto o Laguaira, não tinha risco nenhum também de perder pro Laguaira. Entendeu? Então, risco. Rivadavia. Tem. Rivadavia também. Rivadavia é muito melhor do que o do que líder do campeonato argentino. É muito melhor que o Operário, Então, assim, tem todo esse risco, isso é indiscutível. Não quer dizer muita Mas coisa. o Fluminense é favorito e tem que ganhar o jogo. Agora, sobre o Midian, eu achei ele seguro. Me pareceu um cara que não sentiu ali, jogou seguro. O clássico jogada que ele levanta o torcedor de zagueiro é o carrinho que fica com a bola. Ele né? jogou pela o esquerda da carrinho zaga? que ele, porque ele é canhoto ali e resolve isso. E né? ele vai desbancar o Freitas, na sua opinião? Eu acho que vai demorar. O Zubeldia demora muito a mexer, né? A gente viu isso com o Savarino. O que eu espero, pelo menos, é que tenha essa rotação. Da mesma forma que ele fez com o Samuel Xavier e Guga, que ele fez com o René e com o Arana, que ele tá fazendo com o John Kennedy Castilho. Deixa os dois jogar. Por exemplo, ele deixou o Samuel Xavier e Guga jogar desde essa temporada. Nesse momento, parece que o Guga é o titular, porque quem tava jogando ontem provavelmente é o reserva. O titular vai jogar contra o Chapecoense e no jogo contra o Bolívar. Então, assim, acho que nesse momento os dois estão jogando, mas o Guga virou o titular. Então, eu só quero que ele dê oportunidade pro Mijan de nessa rotação e com o tempo ganhar essa vaga. Eu até citei ontem que, assim, a galera ainda não percebeu, mas ontem a defesa foi a reserva do Foi Fluminense. toda a reserva, a defesa ontem. O René hoje é reserva, Opa, chegou. o Samuel Xavier é reserva e o Ignacio e o Milange, todo mundo sabe que são reservas. Mas, assim, hoje em dia, não tem discussão. É Guga na lateral direita e Guilherme Arana na lateral esquerda. Exatamente. Os dois laterais que se destacaram cara, muito no ano É porque passado. não, acho que o Zubeldia não vai fazer isso. Mas se você me falar agora que vai de René na esquerda e o Guga na direita e tira o Serna nesse momento... E dobra. Que a gente, se você me falar agora que bota o Savarino centralizado e bota o Arana na esquerda, eu assino agora esse time. É, o Serna tá Então, muito essa mal, questão, essa questão do Arana na esquerda é que me pega um pouco, assim, porque o Serna tem 5 gols na temporada e nesse primeiro recorte, né, início de campeonato carioca e tudo mais, era um dos artilheiros da equipe, de forma disparada, vinha jogando bem, vinha fazendo boas apresentações, até que chegou naquele momento do Zubeldia colocar em campo Savarino e Lúcio juntos. Teve que cair com um dos pontas e o Canóbio não caiu o Serna. A reserva fez mal pra ele.
Assim, perdeu o ritmo, perdeu o Fez tesão, mal pra perdeu ele. o quê? Ele tava entrando faltando 5 minutos e não tinha como ter o parâmetro. Aí o jogo do Corinthians ele voltou bem. O torcedor falou, pô, não sentiu o banco. Quando precisou titular, jogou pra cacete contra o Corinthians. Depois disso, é o Serna, cara. Vai ter. O Serna provavelmente. Eu sei que é difícil pro torcedor ouvir isso agora, que você tá com muita raiva do Serna. Provavelmente nessa temporada ele vai fazer 3, 4 jogos bons seguidos também. Porque é o Serna isso. Só que dessa vez a oscilação tá muito grande, né? Tá muito tempo sem jogar bem. E não é um jogar bem que ele tá. Acerta assim, ele tá matando todas as jogadas, pô. Ontem ele quebrou absolutamente entendeu? todas. E assim, obviamente, todos os jogadores do Fluminense não estavam bem. Mas o Serna chamou muita Ontem atenção. não tinha ninguém bem, cara. Ontem não salvou ontem ninguém. foi um negócio assim, mano, de verdade. Mas só o Midian, o Ignacio e o Fábio, porque a bola não chegou lá atrás, pô. Se eu pudesse pagar alguém pra devolver aqueles 95 minutos ali, 100 minutos... Imagina o cara que viajou, pô. Não, surreal. Pensa no torcedor, tinha 1000 torcedores do Fluminense. Imagina o Gabriel Amaral. Tinha 1000 torcedores do Fluminense lá. Imagina os 1000 que viajaram pra assistir o jogo.